Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André e eu faço você muito bem-vindo para esse episódio, onde vamos aprender um pouco mais sobre lições do capítulo 30 de Segundo Nef. Essa é uma série que eu venho fazendo desde o início do livro de Mórmon e você pode acompanhar todos os episódios anteriores aqui no canal O Caminho do Discipulado no YouTube ou no Spotify, dependendo de onde você nos acompanha, onde você tem acompanhado os episódios aqui do Caminho do Discipulado. Tenho também outras séries já disponíveis no canal, uma série sobre resumos de livros em formato de audiobook que você pode ouvir sempre que desejar. Já tem vários livros muito inspiradores com ensinamentos muito especiais que você pode já acompanhar. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas dessa última dispensação, começando com Joseph Smith, e atualmente já estamos com Spencer W. Kimball e seguiremos aí com os próximos profetas nos próximos episódios. Temos também uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil, começando lá pelo Templo de São Paulo, que foi dedicado há mais de 40 anos atrás, e tem todo o relato ali da oração dedicatória, depois o templo de Recife, Porto Alegre e assim por diante, seguindo todos os templos aqui do Brasil. Muito bem, vamos dar seguimento então a esse episódio, seguindo na mesma dinâmica dos outros episódios. Primeiramente eu vou fazer a leitura aqui de 2º Nef, capítulo 30. Logo após a leitura, eu vou fazer alguns comentários, algumas lições, um estudo guiado que você pode se guiar aí para usar lições desse capítulo que eu consegui tirar enquanto estudava. Tenho certeza que você será capaz de tirar outras lições e outros ensinamentos também à medida que fizer seu próprio estudo desse capítulo tão especial que é 2º Nef 30. Então vamos lá? Primeiramente a leitura na íntegra desse capítulo e logo após então os comentários para que possamos tirar algumas lições e aplicá-las imediatamente em nossa vida para que possamos ter uma vida mais feliz, mais abençoada e nos tornar melhores discípulos. Vamos lá então agora para a leitura. Eis que agora, meus amados irmãos, desejo falar-vos, pois eu, Nef, não vos permitirei supor que sois mais justos do que o serão os gentios, porque sei que, a não ser que guardeis os mandamentos de Deus, vós todos perecereis igualmente. E por causa das palavras que foram ditas, não deveis supor que os gentios serão totalmente destruídos. Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão o povo do convênio do Senhor. E todos os judeus que não se arrependerem serão lançados fora, porque o Senhor não faz convênios a não ser com os que se arrependem e acreditam em seu Filho, que é o Santo de Israel. E agora desejo profetizar alguma coisa mais sobre os judeus e os gentios, porque depois que o livro do qual falei for revelado e for escrito para os gentios e selado novamente para o Senhor, muitos acreditarão nas palavras que estão escritas e eles levá-las-ão aos remanescentes de nossa semente. E então os remanescentes de nossa semente terão conhecimento de nós, de como saímos de Jerusalém e de que eles são descendentes dos judeus. O evangelho de Jesus Cristo será proclamado a eles, portanto o conhecimento sobre os seus pais lhes será restituído, como também o conhecimento sobre Jesus Cristo, que seus pais possuíam. E então se regozijarão, porque saberão que é uma bênção que lhes vem da mão de Deus, e de seus olhos começarão a cair as escamas da escuridão. E antes que se passem muitas gerações, tornar-se-ão um povo puro e agradável. E acontecerá que os judeus que estiverem dispersos também começarão a acreditar em Cristo, e começarão a coligar-se na face da terra. E todos os que acreditarem em Cristo também se tornarão um povo agradável. E acontecerá que o Senhor Deus começará a sua obra entre todas as nações, tribos, línguas e povos, para efetuar a restauração de seu povo na terra. E com retidão julgará o Senhor Deus os pobres e reprovará com equidade pelos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará os ímpios. Pois rapidamente chegará o tempo em que o Senhor Deus fará uma grande divisão entre o povo, e destruirá os iníquos, e poupará seu povo, sim, ainda que tenha que destruir os iníquos com fogo.
e a retidão será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. E então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão, o cevado, juntos, e uma criancinha guiá-los-á. E a vaca e a ursa passarão, suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E a criança de peito brincará no covil da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, as coisas de todas as nações se tornarão conhecidas. Sim, todas as coisas serão dadas a conhecer aos filhos dos homens. Nada haverá secreto que não seja revelado. Não haverá obra tenebrosa que não venha à luz. Nada haverá selado na face da terra que não seja descerrado. Portanto, todas as coisas que foram reveladas aos filhos dos homens serão reveladas naquele dia, e Satanás já não terá poder sobre o coração dos filhos dos homens por um longo tempo. E agora, meus amados irmãos, ponho fim às minhas palavras. Muito bem, agora vamos então fazer alguns comentários, tirar algumas lições aqui desse capítulo 30 de 2 Néfi. Eu gostaria de iniciar nossa conversa usando o versículo 2, que diz assim: Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão o povo do convênio do Senhor. Então aqui nessa sentença declara quem que é o povo do convênio do Senhor? Todos os que se arrependerem. Então isso significa, obviamente, que o povo do convênio do Senhor não é um povo perfeito, é um povo que se arrepende. Não aprendemos já por meio do presidente Nelson que existe diferença entre ser puro e ser imperfeito. Nós podemos ser imperfeitos porque não somos perfeitos, porque erramos, não seremos perfeitos nesse momento da nossa existência, mas mesmo sendo imperfeitos, podemos ser puros. E ao sermos puros, podemos nos qualificar para nos tornar povo do convênio do Senhor. Vamos de novo? O que diz aqui? Versículo 2. Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão povo do convênio do Senhor. E todos os judeus que não se arrependerem serão lançados fora. Porque o Senhor não faz convênios a não ser com os que se arrependem e acreditam em seu Filho, que é o Santo de Israel. Então aqui diz que o Senhor, ele não faz convênios a não ser com os que se arrependem. Então, isso nos ajuda a entender algo muito importante. Que muitas pessoas usam como uma desculpa, às vezes, para rejeitar o Evangelho, para se afastar da igreja, para deixar de fazer as coisas que Deus pede, sobre o argumento de que não concorda com coisas imperfeitas que acontecem dentro da igreja, que não concorda que certas pessoas estejam na igreja. E, de fato, as escrituras são bem claras, Por exemplo, quando fala sobre a ordenança do sacramento, que aqueles que presidem, sobre essa ordenança, que tem as chaves, não devem permitir que alguém indignamente participe do sacramento. Mas não há nenhuma referência nas escrituras dizendo que uma pessoa pecadora não possa participar da igreja, não possa frequentar a igreja. Na verdade, há muitas referências dizendo que essas pessoas devem ser bem recebidas na igreja. Elas jamais devem ser expulsas da igreja. E essas pessoas talvez compõem aquilo que nós chamamos de pessoas do mundo, Muitas vezes são chamados assim. Eu até gravei um episódio, alguns episódios atrás, foi aqui em 2 Néfi, que eu falo mais sobre essa questão do mundo, sobre ser uma pessoa do mundo e como Deus ele ama as pessoas do mundo. Então eu separei aqui alguns versículos para nos ajudar nesse ponto. Aqui vamos falar um pouco sobre isso, Sobre como Deus ele ama o mundo, ele ama essas pessoas pecadoras. E eu não estou falando aqui que ele na verdade, ele gosta do pecado, ou que ele valoriza mais quem peca do que quem não peca. O fato é que todos nós somos pecadores. E como nós lemos aqui no versículo 2,
O povo do convênio é um povo que se arrepende, não é um povo perfeito, mas é um povo imperfeito que se arrepende. E ainda no versículo 2 diz assim, ó: o Senhor não faz convênios a não ser com os que se arrependem. Aqui não diz assim: o Senhor só faz convênio com aqueles que são perfeitos. O Senhor só faz convênio com aqueles que não cometeram grandes pecados. O Senhor só faz convênio com aqueles que não pecam, aqueles que têm uma vida perfeita. Nenhum momento diz isso. Aqui diz assim: o Senhor não faz convênios a não ser com os que se arrependem e acreditam em seu nome. Então, o fator mais importante para nos qualificar para ser parte do povo do convênio do Senhor não é sermos perfeitos ou não cometermos pecado, mas é ser um povo que se arrepende, que procura o arrependimento. E eu separei algumas escrituras que falam um pouco sobre isso, como Deus, ele ama o mundo, na verdade, e como nós, sendo seguidores, procurando, querendo, desejando ser discípulos e seguidores de Cristo, devemos ter essa mesma visão. Tirar um pouco a visão de julgamento das pessoas e ter a visão que Deus tem. Qual é a visão que Deus tem sobre o mundo? Vamos ver umas escrituras sobre isso? Vamos começar em João. Porque Deus amou quem que ele amou? Amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois, em 2 Nef 26, do versículo, esse capítulo, na verdade, foi que eu acho que eu falei sobre esse assunto, que Deus ama o mundo. Mas aqui em 2 Nef 26, o versículo 24 ao 28, diz assim: o que ele fala sobre o mundo? E ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama quem? Ama o mundo, a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama a ele alguém dizendo: afasta-te de mim. Eis que vos digo, não, mas ele diz: vinde a mim todos vós extremos da terra, comprai leite e mel, sem dinheiro e sem preço. Eis que mandou ele que alguém saísse das sinagogas ou das capelas, ou melhor, das casas de adoração? Eis que vos digo, não. Ordenou ele alguém que não participasse de sua salvação? Eis que vos digo, não, mas deu-a gratuitamente a todos os homens, e ordenou a seu povo que persuadisse todos os homens a se arrependerem. E eis que ordenou o Senhor que alguém não participasse da sua bondade? Eis que vos digo, não, mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. Agora temos uma escritura em Doutrina e Convênios 49, versículo 5. Vamos ver o que o Senhor fala sobre o mundo e a relação entre Deus e o mundo nesse versículo. Diz assim: assim diz o Senhor, pois eu sou Deus e eu enviei meu Filho unigênito ao mundo para a redenção do mundo, e decretei que aquele que o recebesse, seria salvo, e que aquele que não o recebesse seria condenado. Agora em João 8, versículo 12 diz assim: e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz. De quem que ele é a luz? Dos perfeitos? Daqueles que não cometem pecados? Daqueles que têm uma vida totalmente digna? Não, diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Agora nós temos uma outra escritura em Doutrina e Convênios 35, versículo 2, diz assim: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo. Sim, e todos os que crerem em meu nome, para que se tornem filhos de Deus. Sim, um em mim, como eu sou um do Pai, e como o Pai é um em mim, para que sejamos um. E agora, em Doutrina e Convênios 30, versículo 6, nós lemos o seguinte, deixa eu ver se é o versículo 6 mesmo, Doutrina e Convênios 21, tá? 21, versículo 9, diz assim, pois eis que eu abençoarei a todos que trabalharem em a minha vinha com uma grandiosa bênção.
e eles acreditarão nas palavras dele, e lhes serão dadas por meu intermédio, e pelo Consolador, o qual manifesta que Jesus foi crucificado por homens pecadores, pelos pecados do mundo, sim, para a remissão de pecados do coração contrito. E aí, para concluir, temos 3 Nef 18:22, que diz assim: E eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis que se achegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se acheguem a vós e não lhe proibireis. Eu vou ler de novo porque eu acho que eu me atrapalhei aqui na leitura. 3 Nef 18:22. Eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis que se achegue a vós quando vos reunirdes, ou seja, ninguém pode ser impedido de se achegar às reuniões, às atividades, aos programas da igreja, mas permitireis que se acheguem a vós e não lhe proibireis, mas orareis por eles e não os expulsareis. E se acontecer que se acheguem a vós com frequência, orareis por eles ao Pai em meu nome. Portanto, levantai vossa luz, para que brilhe perante o mundo. E eis que eu sou a luz que levantareis. E aquilo que me vistes fazer, aquilo que me vistes fazer. Eis que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhaste. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesses a mim para que visses e sentisses. E da mesma forma fareis a quem? Ao mundo. E todo aquele que quebrar esse mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Então, esses versículos deixam muito claro o que está aqui no capítulo de hoje, 2 Nef 30, versículo 2. Que o Senhor, ele só faz convênios com aqueles que se arrependem, e que o povo do convênio é um povo que se arrepende. E tem uma citação do Elder Renlund, do Quórum dos 12 Apóstolos, está na Liahona de maio de 2015, você pode dar uma olhadinha lá depois. E diz assim, olha o que diz essa citação relacionada ao que nós estudamos hoje. O que fala? Sobre um santo. Santo é um membro, uma pessoa que procura seguir Jesus Cristo, né? A igreja é conhecida como, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, ou seja, o povo que frequenta a igreja, o povo da igreja é conhecido como santos. E um santo é uma pessoa que procura seguir o Senhor, que procura guardar os mandamentos e seguir Jesus Cristo. E o que fala aqui, o que o Elder Renlund falou sobre um santo? Qual é a descrição do Elder Renlund sobre um santo? Diz assim, um santo é um pecador que continua se esforçando. Então isso é um santo, é um pecador que continua se esforçando. Um santo não é alguém perfeito, um santo não é alguém que não comete erros, um santo não é uma pessoa que jamais errará. A Igreja de Jesus Cristo, vamos voltar para o nome da igreja, qual é? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos usar essa descrição do Elder Renlund para o nome da igreja? Vamos lá? A Igreja de Jesus Cristo de um pecador, dos pecadores que continuam se esforçando dos últimos dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, se nós trocar para a descrição do que significa santo do Elder Renlund, fica a Igreja de Jesus Cristo dos pecadores que continuam se esforçando dos últimos dias. Então, um santo não é alguém perfeito, um santo não é alguém que jamais vai errar, mas é um pecador que continua se arrependendo. Podemos perceber que o presidente Nelson, no seu ministério, ele não deu nenhum discurso com o seguinte tema: como se manter um santo, como continuar sendo um santo, como manter a sua santidade. Ele não deu nenhum discurso assim, mas os discursos dele frequentemente nos convidam a nos arrepender, convidam ao arrependimento diário. Ele fala sobre as bênçãos do arrependimento diário. Por que ele fala isso? Se o povo da igreja fosse um povo perfeito que jamais pecasse, se os membros da igreja fossem perfeitos e jamais pecassem. Ele fala porque, na verdade, nós somos imperfeitos e nós pecamos. Mas um santo, como diz o Elder Renlund na Liahona de maio de 2015, um santo é um pecador que continua se esforçando. E por óbvio, ao trazer esse assunto, eu não quero dizer e nem justificar
Você tem que concordar com qualquer coisa errada que você vê. Você pode errar à vontade, afinal, um santo é um pecador que se arrepende. Depois você se arrepende e vai ficar tudo bem. Eu acredito muito que você tenha a maturidade para entender que não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que nós em nenhum momento podemos usar essa desculpa de que na igreja não deveria haver pessoas imperfeitas, de que na igreja tudo deveria ser perfeito, afinal é a igreja de Cristo. Sim, ela é a igreja de Cristo. Como dizem Doutrina e Convênios, é a única igreja verdadeira e viva na face da terra. Mas não quer dizer que a igreja ela tem apenas pessoas perfeitas. O Elder Uchtdorf ensinou que a Igreja de Cristo ela era perfeita até o dia em que ele abriu as portas e deixou eu e você entrar. Então, encerramos hoje esse episódio aqui, encerramos esses comentários, essas lições de 2 Nef 30, baseado apenas no versículo 2, que fala que o povo do convênio é um povo que se arrepende. E fala também que Deus só faz convênios com aqueles que se arrependem. E chegamos ao final de mais um episódio aqui do canal Caminho do Discipulado. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha conseguido tirar lições importantes para aplicar na sua vida, ou até mesmo para ficar ponderando aí no restante desse dia, que você possa ponderar essas lições, como você pode aplicar isso. E fala aí para mim que outras lições você conseguiu tirar desse capítulo 30. Perceba que eu usei apenas 2 frases de um versículo para falar todo esse episódio, Então, com certeza tem muitas outras lições desse capítulo que você, que eu ainda podemos tirar. Então, que você possa aprofundar aí o seu estudo de 2 Nef 30, mas espero também que essas contribuições aí que eu fiz, essas observações, possam de alguma maneira auxiliar você no seu aprendizado desse capítulo de 2 Nef 30, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a continuar aí com outros episódios que já estão disponíveis. Temos muitas e muitas lições. Temos mais de 140 episódios disponíveis aqui no canal. Você pode acompanhar, maratonar todos aí, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal O Caminho do Discipulado, siga no Spotify, tá? E participe aí também com seu comentário, compartilhe suas lições, seus aprendizados. É muito, muito bom poder saber que cada dia mais e mais pessoas têm acompanhado aqui o conteúdo do canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.